Meu bom dia a todos vocês, queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala. Hoje é sábado, tá? E nós hoje estamos começando aí a nossa quinta lição desse nosso trimestre. É uma lição importantíssima, né? Essa lição vem falando para nós sobre as desculpas para evitar a missão. Quantas desculpas nós podemos dar ou damos para não cumprir a missão que fomos chamados, não é verdade? Então, queridos, eu quero começar esta lição desejando a você um feliz e abençoado sábado, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Deus, durante toda a semana, Ele abençoa a cada dia, a cada um de nós. Mas Ele reserva grandes bênçãos e melhores bênçãos para nos conceder no sábado. Sabia disto? Pois é, Deus ele tem muitas bênçãos para derramar sobre você nesta manhã, neste dia sagrado. Esteja com seu coração aberto para receber as bênçãos do Senhor. Tá? E uma delas já é começarmos o sábado estudando a palavra de Deus. Tá? Então, sejam muito bem-vindos à nossa sala nesta manhã. Que Deus esteja conosco. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus pelo estudo que nós vamos ter pela essa nossa lição desta semana. Nosso querido e amado Deus, bom Pai Celestial, estamos começando neste momento a quinta lição desse trimestre e é uma lição importante para nós porque vem chamando, Pai querido, a nossa atenção para podermos cumprir com a missão que o Senhor nos chamou sem dar nenhuma desculpa. Portanto, pedimos agora ao Deus Espírito Santo para encher o nosso coração do poder do Senhor. Limpe, ó Deus, a nossa mente, tirando todo mal, toda intenção maléfica, todo pensamento impuro, para que a Tua palavra possa realmente encontrar um lugar especial em nossa vida. Transformar, mudar a nossa vida, querido Pai, fazendo um grande milagre. Nós o pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Querido, desculpas para evitar a missão. Né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Tá? Que nós possamos ter esse espírito que estava movendo o coração de Isaías. E ao Deus perguntar a você e perguntar a mim a quem eu poderei enviar, que nós possamos responder para o Senhor e dizer a Ele: eis-me aqui, eu estou pronto, envia-me a mim. Que maravilha, não é verdade? Quando o nosso coração estiver cheio deste amor pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. Queridos, a nossa introdução da lição vem mostrando para nós aqui um outro chamado. Nós estudamos na semana passada o chamado de Deus a Abraão e a prontidão de Abraão, a aceitação, deixando tudo para seguir conforme as ordenanças de Deus, conforme o chamado, sem questionar nada. Ok? Mas aqui nós temos um outro chamado. Deus chama o profeta Jonas para ir à cidade de Nínive, tá? Nínive, naquela ocasião, era a capital da Assíria, tá? E geograficamente, a capital da Síria era exatamente hoje onde existe o Iraque, tá? De Jerusalém, aonde Jonas morava, até a cidade de Nínive, queridos, dava uma distância de cerca de 900 quilômetros, ok? Só que Jonas, ao ouvir o chamado de Deus, em vez dele atender o chamado de Deus, ele inventou desculpas. E nas suas invenções de desculpas, queridos, ele não mencionou as suas desculpas, mas ele tomou um outro caminho. Então ele estava em Jerusalém, Deus chamou para que ele fosse à cidade de Nínive,
né, que tinha cerca de 120 mil habitantes naquela época, tá? Distanciava cerca de 900 quilômetros, tá? Só que ele vai para outro lugar, ele vai para Jope, e lá em Jope ele pega um navio em direção a Tarsis, ou seja, ele sai dali e vai para a Espanha, cerca uma distância de aproximadamente 3.200 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos. Então ele deixa de viajar os 900 quilômetros para atender o chamado de Deus e tenta se esconder da presença de Deus viajando mais de 3.000 quilômetros. Deus mandou que ele fosse a cidade de Nínive, que hoje é exatamente onde está o Iraque. E ele não atende o chamado de Deus e vai totalmente ao oposto, ele vai para a Espanha. Sabe, queridos, veja que diferença do chamado a Abraão. Deus chama Abraão e diz: sai e vai. Sai da onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não questionou nada e nem perguntou a Deus nada o porquê do chamado. Ele simplesmente deixou tudo e foi em conformidade com o chamado de Deus. Ao contrário, queridos, Deus chama Jonas para ir e ele vai para outro lugar totalmente oposto. A pergunta para mim e para você: Deus também tem nos chamado e nós temos ido. Assim como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto para ir. Eu estou pronto para atender o chamado do Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser o porta-voz do Senhor, o instrumento, o embaixador do Senhor. Eis-me aqui. E então, queridos, nós conhecemos a história de Jó e nós vamos estudar esta semana, tá, sobre esse e outros fatos de desculpas que muitas vezes nós assemelhamos também a Jonas. Jonas tinha ódio daquele povo porque eles, os assírios, eles havia por algumas vezes ido até o povo de Israel, entrou em guerra, e então Jonas ele tinha ódio daquela nação, daquele povo. Lembra que Jesus disse: orai pelos vossos inimigos? Então, queridos, aqui está Jesus chamando, Deus chamando a Jonas para ir àqueles que ele o tinha como seus inimigos para o salvar. Queridos, a missão de Jonas era uma lição tão importante como também Abraão como intercessor de Sodoma e Gomorra. A cidade de Nínive não era diferente. O pecado havia invadido de tal forma, queridos, abundado de tal forma ali naquela cidade que Deus não poderia mais tolerar. E Deus estava dando a última oportunidade para aquele povo se arrepender. E por isso Jonas precisava ir lá levar esta mensagem, a mensagem de Deus para aquele povo ali. Só que ao contrário, queridos, de Sodoma e Gomorra, quando os ninivitas ouviram a mensagem de Deus, o chamado de Deus, o apelo de Deus, a advertência de Deus, eles se converteram. A nação inteira, o povo todo. E Deus, queridos, quando Jonas deu várias desculpas, Deus diz para Jonas: Jonas, poderei eu destruir esta cidade e também os animais daquela cidade, sem que eles ouçam o meu chamado? Então veja que Deus tinha um carinho especial tanto pela nação como o povo e até pelos animais daquela cidade. Não estava, queridos, na mente de Deus, nos planos de Deus, destruir aquela cidade. Ela seria destruída
por causa do pecado se aquele povo não se arrependesse. Assim como Deus também não tem plano de destruir a vida de ninguém, queridos. O desejo de Deus é que o pecador, o ímpio, se converta e vive. Essa é a vontade de Deus. Então, queridos, que nós possamos, assim como o profeta Isaías, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, eu vou, envia-me a mim. Eu quero ajudar pessoas a ser salvas dos seus pecados. Eu quero conduzir pessoas aos pés de Cristo. Que esta lição nesta manhã, queridos, possa fazer uma grande diferença na minha e na sua vida. O meu apelo, o meu convite a você: vamos estar juntos nesta semana, vamos estudar a nossa lição, vamos estudar a palavra de Deus, vamos atender o chamado de Deus, vamos, queridos, ser usado pelo Espírito de Deus para salvar pessoas para o reino de Cristo. Agora, pega esse vídeo que você acabou de ouvir e manda para uma pessoa que você ama. Manda para uma pessoa que você quer que ela ouça a palavra de Deus também. Não importa se você já mandou vários, manda mais esta. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te capacite cada dia para que você possa ser usado pelo Espírito de Deus. Até logo, até amanhã, com o nosso próximo vídeo. Meu abraço a todos.